Fabi, cadê a Fabi? Olá, boa tarde. Estamos aqui com o Renato, Severino, Kátia, Fabi. É um prazer ter vocês hoje aqui conosco. Falaremos desse livro maravilhoso, O Voo, encantador, e teremos uma prosa especial para falarmos sobre as infâncias, sobre os educadores das infâncias. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fabi. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Severino. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Renato, Fabi. Boa tarde, gente. Boa noite para quem for ver a gente à noite. Bom dia também para quem estiver assistindo a gente de manhã. Eu aprendi isso com as lives do Coletivo Alice. Então, eu estou dando boa tarde, bom dia e boa noite. Sejam bem-vindos. Vai ser uma prosa muito especial. Luciana dando boa tarde. Reinaldo. Francilene. Tudo bem, Severino? Tudo bom? Boa tarde. Uma honra. Recebi esse livro e eu não consegui parar de ler e fazer as minhas anotações. E a cada página que eu passava, a cada página eu voltava, porque me vinha alguma coisa para anotar, alguma memória, um livro incrível. E eu até comentei com a Kátia que algumas escritas, alguns relatos dela vieram assim num momento que eu gostaria de exatamente passar isso para os meus alunos, para as minhas crianças, para as minhas famílias. Então, é um livro sensível, é um livro repleto de afeto. E aí eu queria agora falar um pouquinho, né, com a Fabi, da Diálogos, com o Renato, com vocês. Como é que foi esse encontro? É junto dos bons que a gente fica melhor! A gente tá junto. A Fabi podia ir falando aí, né, Fabi? Podia começar. Vou contar um pouquinho desse presente que chegou para a gente, Elô. Primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui hoje com todos vocês, representando a Diálogos. Hoje é um dia especial também para a Thelma, filha da Thelma está aniversariando, então ela está celebrando mais um ano de vida da Ana e não pôde estar conosco, mas estou aqui como representante oficial da Diálogos. Durante esse período de recolhimento social, a gente fez a locação de uma casa aqui na Serra da Mantiqueira, que tem muito a ver também com a história, eu acho que com esse parto. E um dia meu telefone tocou, era o Severino, contando sobre a escrita desse livro, falando sobre... olhando para textos que já estavam escritos, atualizando, buscando outras fontes de inspiração, escrevendo, ele e a Kátia, eu ouvi o Severino e falei, Severino, vocês têm previsão, né? Porque a gente na Diálogos Embalados tem essa questão do tempo, o clube tem um tempo que a gente já vai se programando, por exemplo, até 2021, começo de 2021, agora a gente está com os livros fechados, mas enfim. Aí ele foi contando um pouco, ele foi me contando, desenhando esse momento, e aí, no meio da conversa, ele falou assim, Fabi, o Renato está pensando em trabalhar também, como a gente fez nos outros 2 livros, né, no Poética e no Infância, o Renato está pensando também em trabalhar com uma ilustração, o que você acha? Eu falei, vamos pensar, acho que pode ser uma boa ideia, porque nos outros 2 livros também deu bastante certo, e depois vou falar sobre a ilustração. Enfim, aí a gente conversou, e depois de um tempo, o Severino entrou em contato, o Renato também, dizendo que o livro estava pronto. Aí a gente tomou um susto, pensou em jogar o livro mais para frente, mas enfim, a gente conseguiu ajustar e o livro ficou para setembro. Então, o voo chegou
em setembro, As Mãos dos Associados, em um momento que eu disse que era muito, eu acho que urgente, uma leitura como a leitura que o Voo nos traz, assim, uma leitura que acolhe, né, uma leitura que inspira, uma leitura que é cheia de poesia e de vida para esse chão, e agora eu aprendi, para esse chão e esse céu da escola, que a gente está vivendo de forma ainda tão remota, né? E então, a devolutiva que nós tivemos em relação ao livro, o meu está todo marcado, eu gosto de mostrar também. Né? A gente vai dialogando com o livro à medida que a gente vai lendo as páginas, as palavras que o Severino e a Kátia tão belamente nos brindaram. Então, foi um prazer para diálogo, sempre é um prazer, é o terceiro livro do Severino que a gente compõe, o Clube de Assinatura, e o quarto livro da Passarinho, né, Renata? Mas já vamos começar a pensar 2021 aí também. E a gente contou também com o No Chão da Escola, do Marcelo, e do Severino e da Kátia, é o terceiro livro. Esse ano a gente... Desculpe interrompê-la, minha querida, com um prefácio maravilhoso, o Severino ilumina também muito o chão da escola. E, enfim, eu já sabia disso, né, porque ele foi meu professor há 20 anos, praticamente, e ele já iluminava o chão, o céu, tudo ali. Quando ele entrava, já era uma luz. Então, Severino é muito caro para mim. Foi um professor muito querido, era um amigo. Isso já está indo para 20 anos. E quando eu abri a Passarinho, há 6 anos, eu já pensava muito nele. E aí eu tive a grande dádiva da vida de editar o Severino e a Kátia com a Diálogos, que foi uma alegria maior ainda, né? O primeiro, que é a Poética da Infância, Conversas com quem educa as crianças. E na época eu queria um ilustrador muito especial também para esses textos, né, tão incríveis e que exaltam tanto as infâncias, a escola, e pensei no Camanho. E o Camanho, eu lembro que eu tinha visto o Pinóquio do Camanho, que ele ilustrou para Penélope, pela Panda. Eu acho que você deve ter, Fabi. E aí eu já amava, né, também um Camanho profundamente. Quando eu vi aquele Pinóquio para a infância, para crianças, eu tenho que chamar, tudo bem, não, eu já tenho, né? Não sei se a Passarinho vai poder ter o Camanho como ilustrador e tal, ele já era super premiado, mas aí, enfim, fui, e aí ele rapidamente já aceitou e já também ficou muito tocado com a palavra que é tão tocante, né, a palavra do Severino, né, porque isso aqui já vai também para o campo do literário, né, é um livro pensado muito para o professor, mas o Severino e a Kátia, de tão humanistas e de tão literários também como eles são, não tem como o livro também não ir para o literário, e aí isso ficou muito, muito bonito, muito bonito. E aí o Camanho nos presenteou com ilustrações, né? Lindo. A capa vai para a orelha e tal. E a gente ficou tão contente com esse trabalho, eu, Severino e a Kátia, que Passarinho já estava editando o próximo, que é um livro literário muito, muito especial, alta literatura do Severino, sobre as múltiplas infâncias, e aí Severino queria também um Camanho e tal, e aí foi demais, assim, né? Ter trabalhado nesse livro foi... Aliás, esse livro foi tema da live passada, e foi uma live... passada. Sim, não, e foi uma live que me emocionou muito, e quando eu vi já estava acabando e tal, o Severino ali, Kátia, você, Lu, Camanho, e aí depois muita gente vindo até a mim, falando, olha, vi, porque fica gravado, né, no YouTube, no Facebook,
então as pessoas podem ver depois. Aí o Caio de Andrade veio falar comigo, que tinha visto depois e que tinha gostado muito, que é um grande autor também do Vale do Paraíba, que está entrando agora no catálogo da Passarinho, com textos teatrais e tal, grande amigo também da Kátia, do Severino, e de Lorena, né, uma cidade do Vale, e Toninho também, que é um grande mestre da vida, na preparação de texto, na revisão de texto. Fui falar com ele, ele falou, nossa, fui ver lá o Camanho falando, o Severino, Kátia, até o Toninho falou, nossa, infelizmente ainda não conheço pessoalmente o Severino, mas, nossa, o que eu vi, o pouco que eu vi ali, já assim, também fiquei tocado. E hoje, né, como a live hoje é sobre o voo, até eu queria, desculpa aí, enfim, eu tive que voltar rapidamente para o Poético, para o Infâncias e tal, para voltar para o voo e também para falar de um texto divino mesmo do Severino nesse chão da escola aqui. Para mim também isso é muito importante, porque é o primeiro livro que abre a série da Passarinho de livros para professores, e ter Severino ali para mim é uma honra muito grande. E a partir do No Chão da Escola veio a Poética da Infância, veio Infâncias também, que a Diálogos comercializou no final do ano passado. Então, indo para Diálogos agora, indo para a Fabi, para a Thelma, para o Edu, que é um pessoal que eu também já amo profundamente. Primeiro, então, a gente teve a honra, em janeiro de 2019, ter o chão da escola, ver o chão voando nesse envelope laranja, ímpar, né, único, que só a Diálogos tem. A gente viu esse livro em janeiro de 2019, aí em junho, Severino, Kátia, Camanho e tal, Diálogos e tal. Para mim foi um momento inesquecível. E aí, em dezembro, para fechar 2019 com chave de ouro, o Infâncias, com pinturas de Alexandre Camanho e tal. E agora, no finalzinho de agosto, para setembro... Foi o primeiro ano que nós trabalhamos com a mesma editora há 3 anos, Elô. Então, essa parceria deu muito certo, assim. A Passarinho está no recorde, assim, 3 embalados, 3 livros da mesma editora no mesmo ano. No mesmo ano. Para uma editora pequena como a gente e tal, isso falo pequena em termos, assim, administrativos, né? Sei lá, porque quando a gente vai para o autor, quando a gente vai para o ilustrador e tal, a gente vê que a Passarinho não tem nada de pequeno, né? A gente com obras incríveis. A gente vai com tudo e eu fico muito emocionado, né? A Fabi também fica, então a Fabi é das minhas. Os lançamentos que a Diálogos possibilita para todo mundo também, eu sempre estou lá e são momentos únicos. O lançamento último do Voo foi virtual e não foi menor do que os outros por ter sido virtual, ao contrário, foi muito, muito tocante para todo mundo que esteve lá. E em seguida o Severino também e a Kátia voltaram a fazer uma live pelo Instagram na Diálogos. E aí foi uma semana que o Severino estava praticamente todo dia falando e tal, e ele ia também estar no evento do Coletivo Alice às 9 da manhã, e eu pensando comigo, né, caramba, que homem inspirador é o Severino Antônio, né, e que maravilha. Que grandeza, né? Que grandeza, né, Renato? Muito, muito. Eu queria voltar, Elô, Claro. Minha gente, para falar depois sobre o Voo, com um tempinho maior, e para ler rapidamente o que me toca muito. Eu peguei lá um pouquinho da Kátia e um pouquinho do Severino, claro que tudo ali para mim é muito importante, mas eu peguei só para meio que também deixa gravado aí para a posteridade, a minha grande homenagem a esse casal querido, amado, e tomara que Passarinho possa editar Severino e Kátia sempre mesmo,
por muitos e muitos anos. Fora a Poética da Infância, a gente já editou um para crianças que ficou belíssimo, que é o No Reino dos Bichinhos, e agora a gente também está editando o 5º, e aí o Severino, num dos nossos telefonemas que não acabam nunca, o Severino com certeza evita de ligar para mim, porque ele sabe que quando ele está comigo ao telefone é 1 hora no mínimo. É o mal que eu tenho que ir para terapia e tal, para falar menos, mas assim, quando eu falo com o Toninho, que é o meu grande revisor, é 1 hora, enfim, as pessoas já sabem, né, que quando sou eu ao celular, elas já se preparam para falar, para ouvir, né, para ouvir bastante e tal. Mas, enfim, quero voltar depois a falar do voo. Com certeza. Quero voltar a falar também da Elma, que ilumina muito esse chão, esse céu. Muito. Convidei a Elma para estar aqui conosco agora, mas a Elma disse que não se sente muito confortável para falar e tal, uma bobagem, porque eu também não me sinto, mas eu estou aqui. Enfim, é isso, gente. Acho que eu falei demais. Bem, esse livro, né, O Voo, dos que ensinam e aprendem, uma escuta poética, é um livro que tem uma coletânea de textos novos e antigos e organizados de modo a constelar em 3 conjuntos: educar, educar-se, educar a sensibilidade, educar a inteligência e convivência criadora. São considerações teóricas e experiências vividas em décadas de trabalho no chão e no céu da escola. E aí, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é uma coletânea de textos organizados, escritos pela Kátia. A segunda parte pelo Severino e a terceira parte pela Kátia e pelo Severino. Quer falar, Fabi? Não, quero só fazer mais uma pontuação, Elo. A devolutiva que a gente teve, só te interrompendo, e aí eu acho que a gente passa a bola para esse casal tão querido. Mas a devolutiva que a gente teve do voo foi uma devolutiva muito pontual. Como eu tinha dito, eu acho que as professoras e os professores que receberam foi um acalanto nesse processo de recolhimento social, se deparar com essas palavras tão bem colocadas, tanto pelo Severino quanto pela Kátia, nesses 3 pontos que você tocou. Então, eu acho que os outros 2 livros também, o Infâncias e o Poéticas, a gente recebeu devolutivas positivas, mas em especial no voo, eu acho que as professoras e os professores se viram nas palavras do Severino e da Kátia. Eu só queria pontuar isso. E a gente começa a primeira parte com essa imagem linda, né? E eu gostaria que a Kátia falasse um pouquinho. Gostaria que a Kátia falasse um pouquinho sobre esse educar-se no chão e no céu da escola. Da metáfora, sim. Bom, boa tarde de novo a todos aqui, todos os amigos que estão com a gente. Essa metáfora no chão e no céu da escola, primeiro antes do educar-se, foi uma metáfora que me veio caminhando e pensando sobre os nossos trabalhos, sobre os trabalhos de todos os professores que a gente, nesses últimos anos, tem conseguido, né? Antes da pandemia, a gente estava indo em vários lugares, né? Ouvindo os professores, trabalhando com formação de professores, e sempre a gente nos depara com histórias muito bonitas, com os esforços dos professores. A Fabi uma vez contou uma coisa linda, que eles, às vezes, vão nos lugares, né, mais longe que o Clube do Livro consegue ir, porque no lugar não vai ter livraria, não tem, e aquelas professoras, assim, com aquela sede de conhecer, de estudar mais, de se aprimorar. Então, eu percebi que não é só o chão, né? E eu fui caminhando e olhando aquele céu,
E eu falei, não, nós estamos sempre no chão e no céu da escola, todos os professores, as pessoas que se encontram ali na escola como educadores, e aí não necessariamente é só o professor, lógico, tem toda a equipe gestora, mas tem também todos os funcionários, aquelas escolas que incluem também os funcionários, né, que a gente acha importantíssimo nesse processo do educar como algo integral de todos que participam ali da escola. Então, me veio essa metáfora, eu falei para o Severino, ele gostou demais, ele achou muito bonito, e falou, nossa, é isso. E aí, juntando, né, o educar e educar-se, que é algo que nós pensamos desde sempre, né, que os educadores, de maneira geral, e eles podem ser tanto os profissionais da escola, como os pais, né, a família que também é família educadora, nós sempre pensamos que é um aprimoramento constante da gente mesmo, né? Então, nós, ao mesmo tempo que educamos, nós precisamos nos educar, e é uma responsabilidade maior ainda, né? Quanto mais eu me coloco como educador, mais eu tenho que me colocar num processo de autodesenvolvimento, num processo de educar-se. Então, nós sempre acreditamos que isso caminha junto, né? Não dá para falar, eu sou só educador, não, eu sou educador e também eu faço um processo de autoeducação, que é um aprimoramento constante. E aí, uma vez, eu escrevi esse texto, quando eu saí de uma sala de aula, eu dava aula de filosofia para crianças, e eu, naquele dia, eu tive um insight, assim, do quanto que eu aprendia com aquelas crianças. E aí, eu saí e escrevi esse texto, que tem aí o Voo do Aprender, porque eu acho que ele reflete muito do que eu acredito, né, como processo de aprendizagem, para todos, né, para as crianças e para nós. Então, acho que é isso. Não sei se o Severino quer falar alguma coisa. Eu queria dizer que eu estava agora há pouco pensando, na semana passada estivemos aqui juntos, né? Estávamos juntos aqui, sábado passado. Dias antes, nós estávamos em Itabi. Dias antes, né, na quarta-feira. Então, temos nos encontrado muito, tem sido muito intenso, né? E eu estava pensando nas conversas, estava me lembrando que no segundo encontro da Casa Diálogos, não com as pessoas do clube, mas com o público em geral, nós até relembramos uma imagem muito feliz que aconteceu. A gente estava saindo aqui e vimos a menininha chamando o passarinho para brincar, né? Isso ficou uma simbologia viva para nós, né? Uma criança chamando o passarinho. Isso aí acontece há milhares de anos com as crianças do mundo, né? E tem literatura de séculos e séculos. E a editora chama Passarinho, né? Eu estou muito feliz, estava me lembrando dessas coisas. Me lembrando das epígrafes, das pessoas com quem nós conversamos. E aí, eu estava pensando assim, que bem que hoje, de novo, né, está aqui com a gente, para nós, é muito, muito necessário falar da dimensão poética da vida. E a infância, a poética da infância, é fonte vivíssima dessa dimensão poética. E a escola também precisa de um espaço, né, de intensificação, de criação de vida, de conhecimento, de encontros humanos. Isso tem sido a nossa metáfora, né? A nossa simbologia, o nosso conhecimento vivo que a gente tenta viver. E a isso se acrescenta mais uma ideia que eu já falei com a Fabi, com o Renato, com você, Lu, com as pessoas amigas que estão aqui. A gente sempre acha que o livro não é objeto de consumo. É tão importante. Vou falar isso de novo, peço licença, viu? Livro é objeto de criação. É criação de ideias, de sentidos, de conhecimento, de vida, de reencontro humano. E por isso, nós tivemos a ideia de fazer essa antologia. Como vocês já falaram, é um livro antologia, tem textos antigos e textos novos. Tem uns 12 livros na nossa vida aqui, uns 12 livros, e muitos textos novos. E por que juntar uma antologia? Para juntar passagens essenciais. Aquela frase que a Kátia vive falando, que eu gosto muito, peço para ela repetir, essencializar, né? Vamos ao essencial. Nosso tempo tem muita dispersão, vocês sabem disso, né? Tem muita informação confusa, tem muita fragmentação, tem muita ansiedade. Precisamos de fontes vitais, de o essencial. Aí juntamos o que nós
achávamos que era o essencial desses livros, desses textos novos, e imaginamos fazer um conjunto e oferecer para as pessoas, né? E imagina que a pessoa pode ler livremente. Como é um texto constelar, que nem você falou, Elo, você pode começar da página que você quiser, Sim. você pode ler a sequência que você quiser. E sabe que nós temos um sonho também, a Cátia e eu, que seja um livro que você possa abrir em momentos que você precisa de conversar com alguém. Aí você abre. Você pode abrir também com a mágica, com o mistério da vida, sabe? Sabe um livro que vai escutar você? Aí você abre e sai uma página, sai um pedaço que talvez possa falar com você, possa escutar você. É um sonho que o livro tem, né? E Severino? E ser um pouquinho livro assim, livro que escuta a gente, né? Livro oráculo. Esse é um velho sonho nosso, né? E sabe, Elô, por isso que a gente escreve e reescreve 100 vezes. Cada texto aqui foi escrito inumeráveis vezes. Tem que ser escrito literariamente, que senão a gente não relê. Posso falar isso de novo? Se não for escrito com sentido literário, não tem releitura. Não é só para transmitir ideia. É para transmitir ideia com sentimento, com imagens, com ritmos. É para chamar para viver, é para fazer viver. Então tem que ter literatura. Dá muito trabalho, a Fabi sabe, o Renato sabe, mas assim, vale a pena. E o sonho maior do livro é que chame a gente para recriar a vida. Eu estava fazendo as memórias dos nossos encontros, falar só mais isso, já falo para você. E eu tive, engraçado, eu fiquei meio nostálgico. Faz tão pouco tempo que a gente se viu, né? Dia 17, dia 12, me deu um pouco de nostalgia. Aí eu lembrei do Goethe, tem uma citação do Goethe no livro, em que ele diz que nós seríamos mais felizes se pudéssemos fazer as coisas uma segunda vez, fazer de novo. Que nem as crianças ficam tão felizes quando brincam de fazer de novo, né? E fazem inumeráveis vezes de novo e começa sempre como se fosse a primeira vez. Aí eu fiquei pensando, nós não podemos fazer de novo o que foi vivido, né? O passado. Mas podemos fazer de novo a partir de agora, não é verdade? Podemos fazer de novo a partir de agora, podemos recriar a vida a partir de agora. E esse é o sonho dos sonhos do livro. O livro ser companheiro desses momentos em que a gente quer recriar a vida, recomeçar a vida, né? Fazer de novo, reencontrar a nossa vocação mais profunda de ser humano, cada um com a sua história. Mas é isso, são os sonhos do livro, né? E, de imediato, a gente gostaria de que tivesse com a Casa de Diálogos, né? Fiquei também fazendo as reminiscências, já faz mais de 3 anos, faz 3 anos e meio que a gente foi lá a primeira vez, né? Eu não imaginava que fosse a gente conviver tanto. É uma coisa muito feliz isso, né? E aí agora com os livros, né? E o encontro de hoje é isso, né? É de celebração, é de rememoração, e é também de partilhar projetos de vida, né? Projetos de esperança. E eu vou pedir uma coisa para vocês. A gente não combinou nada, né? Eu fiquei com muita curiosidade de perguntar para a Elo e para a Fabi, para elas lerem um pedacinho que está grifado. Eu vi as páginas grifadas, a gente fica na maior curiosidade. O que será que vocês grifaram? Eu queria pedir isso. Com certeza. Vamos terminar essa sequência, tá bom, Renato? O que ele grifou também? Para nós é uma curiosidade muito vívida, sabe? O que será que vocês escolheram, não? Não é mesmo? Eu separei aqui um pouquinho para ler também, um trechinho da Kátia, um trechinho do Severino, se der tempo, claro, né? Vocês são os protagonistas hoje, hein, Renato? Fabi, Elo? Nós falamos que a gente vinha, mas sem protagonismo. Hoje nós estamos aqui só junto com vocês. Né? Foi um acordo nosso, né? Hoje a fala é de vocês. Vocês que são as pessoas. Né? Nós estamos aqui só como coadjuvantes. Então dá tempo. Elo, eu não poderia deixar de falar aí. Eu não poderia deixar de falar o seguinte: a Kátia e o Severino, além de tudo, vieram de azul, né? Para combinar com o azul do voo, do livro. Então, tudo ali, né? Tudo ali é mágico, né? Então, enfim. É verdade. O que dizer? O menino e a menina azul da Cecília, eles se inspiraram na Cecília, os dois. Né? Eu posso ler uma parte? Claro!
o Severino, eu sempre digo, né, que a vida, a voz da gente é composta de muitas vozes. Eu sempre falo isso com as meninas e com os meninos na formação, nas formações. E o Severino e a Kátia, eles sabem disso. A minha voz é composta pela voz deles, e hoje eu acho que a voz deles ganha voz na minha família. Então, tem uma voz do Severino e da Kátia no Pedro, no Edu, na Carol. É muito comum aqui em casa a gente soltar frases que estão nos livros ou que a gente ouviu dos encontros ou numa conversa mais próxima. E ontem eu abri aqui na página 41, que é onde a Kátia fala um pouco desse pesquisador que eu vou precisar de cola para saber falar o nome dele. Outro dia o Severino falou, eu anotei num papel, como pronunciava, mas o papel não está aqui. Mas a epígrafe diz assim, e ontem, enquanto o Edu fazia comida, eu falei para o Edu, eu preciso ler uma coisa para você desse livro, para a gente pensar juntos, para estruturar uma ideia. E esse educador diz assim, a nossa teoria é o produto da nossa preocupação com o outro. Não abrimos mão nem um dia de apresentarmos para as crianças, jovens e adultos uma nova possibilidade de vida. E aí, em cima dessa epígrafe, a gente abriu uma conversa aqui, nós dois, que adentrou assim, à noite, mas com base nessa epígrafe, nessa força, né, que está no lugar do educador, essa força de possibilitar, o educador como esse que oferece o melhor às crianças, aos jovens e até aos adultos. Então, essa é uma parte que me dá ciricutico. A Kátia falou o nome dele, né? Ruven Forsten. Ruven Forsten. Vou anotar aqui de novo. Ô, Fabi, e a Kátia ficou anos estudando, né? Modificabilidade cognitiva e aprendizagem mediada nesse método dele. E eu preciso dizer, ela conheceu o velhinho, olha que coisa feliz. Nós temos lá na Casa de Cachoeira, tem foto dela com ele, e eu acabei conhecendo à distância. Uma vez teve um grande encontro em Salvador, porque o governo da Bahia, por uns anos, fez o trabalho de mediação e desenvolvimento cognitivo com as professoras da rede pública da Bahia estadual. E o Forsten veio, a Kátia foi para o encontro, e eu vi de longe. Eu vi o velhinho entrando, vi a hora que eles se conheceram, e vi uma coisa muito engraçada, o velhinho veja, ele é natural de Israel, ele é também rabino, então a gente pensa assim, aquelas pessoas que não deixam você chegar perto, né? Você chega 1 metro, ela já se afasta. Não, ele estava brasileiríssimo, abraçava as pessoas, sorria, abraçava as professoras. Não, e ele tinha um entusiasmo impressionante. Impressionante, assim, né? Velhinho, um entusiasmo. Vocês acreditam que ele chamou as pessoas do grupo de estudo, né? Que fala, pelo nome, ele sabia o nome das pessoas, a Kátia de todas. Eu fiquei abismado de ver isso. Impressionante essa vitalidade dele. Ele estava já com mais de 80 anos. E já há décadas trabalhava... Mas você também é assim, meu caro. Olha, Renato, o Forsten há décadas cuidava de crianças que tinham sido destruídas, né, pela guerra, pelos maiores sofrimentos, e essa nova possibilidade... Nossa, olha... Ah, que ótimo! Nossa, lá o Forsten velhinho, com a Kátia... Pô, Maria Amélia, como será que ela achou isso? Como é que... Nossa! Os bastidores! Olha só! Viva Maria Amélia, hein? Puxa vida! Ai, gente, que emoção! Isso aí foi na Bahia, foi no LPAD, no curso de LPAD, que a gente fez, do que é o método de avaliação do potencial de aprendizagem, né, que eu fiz também. Esse texto é um pedaço do mestrado em educação da Kátia. Há anos a gente quer que ela edite, e agora foi perfeito, né? Para apresentar, inclusive, é uma iniciação interessante aí, né? Isso aí transformou a vida de milhares e milhares e milhares de crianças no mundo inteiro e milhares de adultos no mundo inteiro. É uma coisa que merece ser mais conhecida no Brasil. Aprendizagem mediada, né? E de desenvolvimento cognitivo. É uma teoria bonita e funciona. Agora eu estou falando diferente dos amigos românticos, hein?
Tem que ser bonito, mas tem que funcionar. Tem que dar certo. Tem que ter resultado também, não é mesmo? Sim. Isso é uma coisa bela e tem resultados extraordinários. As pessoas se transformam. A gente vê aí o potencial cognitivo e, mais que cognitivo, o potencial vivo, né? Eu sempre peço para a Cátia contar a história. Conte rapidinho da menina que apareceu no dia lá. Quando ela me contou, eu não acreditei. Que ele chegou com a menininha lá, bem rapidinho, acho que dá tempo. Conta pra gente! Eu tenho até o vídeo, né, que eu preciso mandar, que tá em fita ainda, né, que foi quando que eu filmei a menina no encontro lá na Holanda, em Zandvoort. Ela é uma criança com síndrome de Down, era uma criança com síndrome de Down, e que foi, que os médicos disseram que ela não teria como aprender. E a mãe, inconformada com isso, foi atrás e até que descobriu, ela morava na Holanda e descobriu o centro, que é o ICELP, que fica em Israel. E ela acabou indo para lá, e essa menina teve todos fez o trabalho lá, né, que era feito no instituto. Não era só o Forsten, lógico, né, uma equipe toda, e essa menina se desenvolveu e quando ela foi se apresentar, ela já tinha feito faculdade, tinha entrado na faculdade, não tinha feito, tinha entrado na faculdade, ela era musicista, que era o sonho da vida dela, então ela tocou para nós uma música no clarinete que ela tocava, e também uma outra coisa que ela queria, que era voar, Renato. Ela queria voar, então ela desceu de paraquedas na cidade de Zandvoort, porque era o sonho dela também voar. E a última coisa que era dirigir, e ela também tinha acabado de tirar carta. Então, ela foi nesse congresso para mostrar, né, como um exemplo ali vivo de como essa teoria não é só uma teoria, né, uma teoria que está intimamente ligada à prática. E, aliás, nasceu da prática, né, o Forsten tem um outro trecho aqui que eu falo, né, que ele mesmo diz, né, que essa teoria nasceu da prática. Então, eu acho que é isso. Imagine, a menina não ia aprender a escrever, não ia aprender a falar nada, ler, e aí estava na frente deles lá tocando clarinete, pulou de paraquedas, com a carteira de habilitação e vivendo com grande plenitude. E ele faz aquilo que ele não separa, né, o cognitivo do afetivo. Ele fala aquela frase são bonita duas, lá. O cognitivo e o afetivo são duas moedas, não, são duas faces de uma mesma moeda transparente. Então, eles estão ali muito ligados. Mais uma vez, essa merece, né? Mais uma vez a frase. Olha que frase. O cognitivo e o afetivo são faces de uma mesma moeda transparente. Não é isso? Então, a gente não desliga, né? Ele nunca desligou o cognitivo do afetivo. Então, é isso. E isso, por exemplo, é quase inédito. Não tem no Brasil, viu? Tem pouquíssimo livro sobre isso, viu? Mas muito pouco. Nós precisaríamos muito mais divulgar, né? O método do Forsten, né? E é uma das contribuições do livro, né? Pegamos um pedacinho do mestrado da Cátia, um pedacinho, né? Tentando apresentar a teoria dele e alguns passos do método, né? E vai daí, por exemplo, a coisas que nós nunca publicamos, que é um projeto chamado Crescer em Paz, Vozes de Autoria, de formação de professores, em que o professor precisa viver a experiência primeiro, para depois poder fazer com as pessoas, com os seus alunos, com as suas alunas. E tem experiências, são 5 experiências de criação. E a gente tem feito já. E o resultado, assim, é um espanto. Como as pessoas ficam felizes de se descobrirem autoras, de descobrir a voz própria, a ideia própria. É muito bonito de ver, né? Não, é impressionante de ver. Aí depois elas vão fazer com muito mais entusiasmo com as aulas, né? Com seus alunos, né? E nós resolvemos, inclusive, fazer uma conversa das propostas do projeto com as competências socioemocionais, né? Para as pessoas conseguirem tecer essa relação, né? Não estou defendendo as competências, não, viu? Nós achamos que tem umas coisas boas e tem umas coisas que a gente critica muito. Mas precisa ter esse diálogo. Então, para cada experiência do projeto, eu acho que vocês já viram, né? A gente indicou o diálogo com quais competências do projeto, né? Que vai direcionar muitas vezes a educação do Brasil por algum tempo, né? Então, ficou uma coisa muito interessante. E como tem que ter também vida, não pode ser só ideia,
nós pusemos resultados já, tem vários Sim. textos feitos por alunos e professoras e alunas, né? E textos muito bonitos. Alguns a gente já tinha colocado, né? Inclusive no Poética. Mas tem uns aqui que nunca tinham sido publicados. E existem muitos outros ainda, né? Nós temos um tesouro aqui desse projeto, né? Então, é isso que a gente falou agora há pouco, né? Juntou, assim, algumas décadas de trabalho, pegamos os pedacinhos que nos pareciam, assim, essenciais, com coisas novas, que são muito queridas para nós, né? E aí a gente... O que você marcou no seu texto, Elo? Eu marquei muitas coisas, né? E um que eu comecei falando que me encantou foi que a Kátia escreveu para os alunos dela em 2017. Queridos alunos, não poderei ver hoje o olhar de cada um, não poderei sentir a energia de vida que envolve este momento junto de todos vocês. Não poderei abraçar cada um e de perto desejar que continuem suas travessias com a essência de vocês, de bondade, beleza, verdade e muita vontade de fazerem suas conquistas a partir do conhecimento e do que fala o coração de vocês. Não poderei, mas posso sim estar um pouquinho aí, agora, porque acredito na utopia da palavra. Por isso também contei muitas histórias para vocês. Por isso vocês escreveram poemas, haikais lindos, e eu tento agora palavras de energia e agradecimento ao mistério da vida, que me fez conhecer e conviver com vocês durante 3 significativos anos. E continuaremos navegando. Terno abraço, Kátia. E quando eu li esse texto, ele me arrepiou, porque, na verdade, é o que a Kátia fala, né? Quando ela inicia a parte 1, sobre essa coleção de mensagens. Por que nós, né, educadores, escola, a gente precisa ter essa formalidade, esse distanciamento, essa mesmice nas palavras? Ela até fala, né, palavras mortas. Por que a gente precisa ter essa distância com as crianças, com as famílias? E ela resumiu um pouco o que eu acredito, o que eu pratico, e eu falo que isso é encantamento, né? Eu falo muito sobre isso, é acreditar no que a gente faz, é fazer com amor, é fazer com proximidade, é expressar o nosso afeto. Então, me tocou muito isso e me fez ver que realmente isso faz a diferença. Então, eu fico muito feliz de saber que existem pessoas que compartilham, né, desse pensamento em relação às crianças, às infâncias, às famílias. E é isso que me encantou, me tocou. Eu ia pedir também, enquanto a Cátia se recompõe aqui, que ela ficou muito emocionada, eu ia pedir também para o Renato ler um pedacinho que ele grifou. Essas marcas que a leitura deixa no livro são signos muito intensos, né? São sinais, né? São acenos, né? São desígnios, né? Leia um pedacinho para a gente, por favor, Renato. Severino, querido, sim, claro, mas antes eu queria avisar a todos que estão aqui entre nós, eu não estou conseguindo ler, né? Quando eu estou como telespectador do Severino e da Kátia, eu leio tudo que está acontecendo ali no YouTube, mas hoje eu não consigo. Vi que a Luciana Russi, uma grande amiga que eu ainda não conheço pessoalmente, do Vale do Paraíba também, de São Paulo, ela perguntou sobre o meu trabalho com ilustrações e tal, se eu não puder falar, e
o tempo corre muito, né? Eu estou aqui maravilhado, eu estou apenas com a Elô, que tem um trabalho incrível também no chão da escola, Fabi, que tem um trabalho incrível também nos diálogos, com a Kátia Severino, que eu, né, já coloquei aqui no meu pedestal. Então, assim, vi também agora, recentemente, palavras muito bonitas de um amigo querido, que eu conheço há muito tempo. A gente foi se ver pela primeira vez no mundo real, porque era Facebook até então, na Bienal de 2012, em São Paulo, que é o André Oliveira, de Ribeirão Preto, e tem um colégio também para crianças fascinante, que é o Colégio Pequeno Príncipe. Então, eu mando um grande abraço para ele, e parabéns, então, de novo, também. Ontem ele completou mais uma primavera, mandei lá no Messenger rapidinho, parabéns, e hoje eu vi que ele está aqui entre nós, que honra, grande autor também literário para a infância, grande educador da infância, então que maravilha tê-lo aqui também. Ele voltou aqui. André, obrigado por estar aqui conosco. E também, como o tempo corre muito, e eu já falei antes para a Maria Amélia, para todo mundo, que eu quero 2 horas hoje, tá, gente? Não é 1 hora, não. São 2, tá? Brincadeira, 1 hora é muito pouco tempo, é muito pouco tempo. E antes também de ler, eu quero falar para as pessoas queridas que esse livro querido, O Voo, ele pode ser adquirido pela Diálogos Embalados, tá? A Passarinho ainda não pode vender, e nesse momento até o dia 30 de novembro, né, Fabi? Os queridos que ainda não compraram, por favor, entrem em contato. A Diálogos vai tratar todo mundo aí da melhor maneira possível, um atendimento incrível também, humano, enfim. Agora, eu queria, voltando para o Voo, né, o Severino me pediu para ler algo que me marcou. É complicado eu meio que ler apenas uma parte, um trecho. É um livro que eu amo de paixão, né, do começo ao fim. Gente, o livro é tão especial, a Kátia e o Severino são tão especiais na escrita. Não sei se todos sabem, mas a preparação de texto, que é a revisão primeira do livro, as revisões, tudo volta para eles, depois volta para mim, depois volta para o revisor, e aí a gente faz essa alquimia, né, da palavra, né, do livro, encantamento, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente quer entregar o melhor livro possível, né, para o leitor, para o professor, que a gente admira demais, para o leitor da Passarinho, da Diálogos, então, enfim. E antes de eu ler, eu queria também enfatizar as biografias desse casal. Apenas as biografias já encantam de uma maneira incrível, incrível. Kátia começa assim: Travessia com Severino, nesse planeta ainda azul, há quase 40 anos. Isso é literatura, né? A Kátia já começa a biografia dela com uma literatura incrível. Kátia também prefacia o Infâncias, é um texto belíssimo, dos textos mais belos que eu já li na literatura. Kátia, obrigado sempre também por estar aí prefaciando a gente e tudo mais. Severino, então, Severino é uma alegria da vida também poder ser da mesma cidade do Severino, a nossa amada Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, ter sido aluno dele. E eu queria ler rapidinho aqui um trechinho da Kátia, um do Severino. Esse trecho do Severino eu li um pouco dele para um Instagram muito bacana, sobre poemas na quarentena, do meu amigo querido
ex-editor da revista da Livraria Cultura, ele meio que inaugurou no Instagram, esse Instagram, para que os convidados pudessem ler poemas e tal, e aí, na hora, quando ele me convidou, na hora, eu já pensei no Severino, nos livros de poesias do Severino, que são muito caros para mim também. Se vocês que estão aqui conosco não conhecem, por favor, conheçam. Poesia dele, com Tarcísio Sobregal, enfim, o que é aquilo, né, gente? Enfim, voltando, eu queria começar com a Kátia sobre o Voo do Aprender, e quando eu me vejo aqui, lendo e relendo o Voo do Aprender da Kátia, quando ela começa a parte 1, educar-se no chão, no céu da escola, no voo, não tem como não lembrar do áudio, do vídeo que a Kátia fez, ela lendo com essa voz que só ela tem e que nos emociona demais. Então eu vou ler rapidinho. O Voo do Aprender, Kátia Tavares, o Voo do Aprender. Aprender, estar atento a cada voo. Olhar a dança no espaço das linhas invisíveis que vão mapeando a nossa memória, numa geografia outra, elaborando uma história que vai além das ciências exatas, atravessa todas as sombras e chega, no mais comum dos dias, ao humano, que feliz sentimento da autoria de pensamento. Aprender, deixar-se levar pelas cores do arco-íris de ideias que brotam do desejo de conhecer, do esforço quase mágico para descobrir e para desvendar o novo. A cada voo, uma outra luz nasce, e em cada cor, uma margem guarda secretamente nova luminosidade. E o Severino, eu fico muito, muito, muito emocionado, porque o Severino é isso o tempo todo para mim, sempre foi, até quando ele era professor, e o Severino, para mim, ele nos traz uma literatura de cura, e a gente precisa tanto, né, ainda mais esse ano pandêmico e terrível, e a gente ser presenteado e iluminado com um livro do Severino, eu ainda, né, como editor e tal, para mim é uma honra, realmente uma dádiva mesmo. E aí eu queria ler rapidamente Ainda há tempo de salvar o que nos salva, do Severino, que fica na página 106. Essa é a parte do Severino, e depois o livro o Casal Amado se Reencontra, a parte 3, nessas constelações aí. Ainda há tempo de salvar o que nos salva. Diante da crise da aprendizagem significativa e criadora, quais são os antídotos? Faz muito tempo sabemos da necessidade de religar o conhecimento escolar e a vida cotidiana. Sabemos também da necessidade de propor experiências que despertem a curiosidade, as perguntas, o raciocínio, a imaginação, exercícios lúdicos que chamem a pensar e a dizer: isso é necessário, mas não é suficiente. Hoje é preciso recriar a educação para que desperte não apenas a inteligência, mas também a sensibilidade. Então, o Severino é isso. O Severino, ele vem para despertar na gente tudo isso, tudo que é de bom do humano. Eu nunca faltei, eu sou Caxias, o Severino e a Kátia começaram as lives no YouTube no final de março, e agora em outubro, né, com esse Outubro Educador, que é uma homenagem belíssima que esse casal faz a eles mesmos, né, e aos outros professores. Convidaram Luciana Russi, que está aqui conosco, fiquei super emocionado e tocado com a emoção dela ali, a Juraci, Andréia agora, na terça passada, e eu queria terminar a minha fala dizendo que eu acho que a Passarinho não seria a mesma sem esse casal. É um casal que virou amigo, um casal da minha cidade também. Isso para mim é muito importante. E é muito importante também ter reencontrado o Severino na palavra, e na pessoa dele. Foi muito importante ter reencontrado ele em 2017, e aí em 2019 a gente começa essa parceria muito, muito, muito especial para mim.
E quando a Elo fala de 2017 e tal, e foi quando eu também me aproximei mais da Kátia, desse ano que não foi também muito fácil para a Kátia, 2017, por outro lado, foi um ano iluminado para mim, porque foi um ano que eu consegui reencontrar com tudo o Severino, e aí de lá a gente já começou a falar sobre livros e tal, livros que voam, livros que têm essa sensibilidade, e para mim é uma honra, para mim gente, eu fico emocionado, eu fico sem palavras. Muito, muito, muito obrigado, Severino, muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Elô, por estar aqui mediando, interlocutando, essas lives especialíssimas aí desse outubro, né, onde a gente quer enaltecer as infâncias múltiplas, os professores inesquecíveis. A minha professora que me alfabetizou lá em 85, quando eu tinha 6 anos, ainda alfabetiza até hoje. Então, eu queria também mandar para ela, desejar a ela tudo de bom, dizer a ela, não sei se ela está aqui conosco, mas queria também meio que homenagear também essa professora que me ensinou a palavra, e que se não fosse ela, nada teria acontecido. Então, fica aqui o meu grande respeito, o meu grande amor por esses professores aí da infância que são tudo para a gente, tudo, tudo, tudo. Obrigado, gente. Gente, olha, a Kátia e eu ficamos muito, né? Ficamos muito sem palavras, ficamos muito quietos com a amizade de vocês, com a generosidade de vocês. Eu ia só falar uma coisa bem pequena, e vou pedir para a gente, nesses minutos que faltam, falar da ilustração, que foi muito bonito. Mas eu queria fazer um pedido para vocês, quando vocês puderem. Se vocês poderiam ver a página dedicada para algumas etimologias. Tem umas etimologias lá muito inquietantes, perturbadoras, página 63. Por exemplo, ó, só um exemplo. Vou fazer uma pergunta, tá bom? Por que será que sêmen e sentido têm a mesma raiz, o mesmo radical? Não é uma questão para a gente pensar? A mesma raiz, sêmen e sentido e semântica. É a mesma raiz. Eu sei que vocês sabem que conceber quer dizer ao mesmo tempo pensar, né? E fazer nascer, não é assim? O que é conceber? É dar à luz e pensar. Isso todo mundo já sabe, né? O motivo, por que é assim, né? Mas imagine que sêmen e sentido é a mesma palavra. Isso aí eu queria muito pedir para vocês, quando vocês puderem, fazer uma pequena aventura de ideias. E, por exemplo, só mais um exemplo que tem aí na página. Está acabando, não? Mediar, que nós estamos fazendo agora aqui, né? Mediar, meditar e medicar vem da mesma palavra. O que tem em comum? Mediar, meditar e meditar. Tá bom? E medicar. Mas eu queria terminar com essa beleza dessa ilustração, né? Isso foi o Renato, né? Eu achei que não podia ter ilustração em livro adulto. E ele falou, não, vamos pôr. E ficou muito bonito. Aí a Fabi gostou demais também, né? Eu vi que a Elô gostou também. É muito bonita essa ilustração, né? Num livro adulto, né? E aí, a Fabi usou a metáfora do respiro. Nossa, nós adoramos, né? Adoramos. É uma hora para a gente respirar. Isso é muito lindo, né? É uma preciosidade, né? Delicadeza. Mas isso acontece também com a poética, não é? Com poética e com infâncias também, né? Os dois carregam, né? Não, mas o infância. Mas eu acho que tem uma força também. O Infâncias é diferente porque ele é muito mesmo literário. Ele é literário do começo ao fim. E a poética e o voo, eles olham no primeiro plano para a figura do professor, e aí a gente queria esse literário que só o Severino e a Kátia conseguem trazer. Eu queria também essa ilustração para embelezar mais ainda a palavra deles. E o Camanho também faz isso maravilhosamente bem com a poética da infância. Nossa, está sendo uma em relação às vendas, né? Todas as semanas tem pedido do Poética no site.